Na verdade, eu não é um texto, né? Mas é essa fala que o Leonardo Boff tem, e que eu acho que ela é muito importante, né? Que é essa ideia de que o conhecimento é bem importante, mas o que importa não é o conhecimento que a gente tem, é o que a gente faz com o conhecimento que a gente tem, né? Então, o que nós fazemos, né? Conhecer ou estudar tudo isso que a gente está estudando, né? Eu acho que eu não gosto muito até dessa palavra, não sei, nesse caso, estudar, mas não tem uma outra melhor, mas é o que nós fazemos, né? E esse fazer, e o fazer que o Leonardo traz, é um fazer que é de compromisso. Então, à medida em que eu tenho, né, em que eu adquiro um conhecimento, em que eu sei, é o que eu vou fazer com isso que eu sei. E isso necessariamente é um fazer de consciência e significa que eu passo a ter uma responsabilidade, né, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu me aproximei, com aquilo que me afetou, né, com aquilo que me atravessou, e aí, né? O que que eu faço com isso? Quer dizer, eu me sinto comprometida com aquilo que eu sei, né? Eu acho que esse grupo, né? Esse mergulho nesse universo, eu acho que ele exige, né, uma radicalidade. E é essa radicalidade. O que eu vou fazer, né, com tudo isso que eu tenho, né, assim, né, que tem me afetado, né? O que eu vou fazer? Então, que sejamos, né, todas bem-vindas aqui. E Maria, você está com a palavra, com o canto, né? É, vocês estão ouvindo? É porque tem esse negócio aqui desse. Jaci, Ayande, Jaci, Mateo, Yambetaba, Tupa, Uruti, Isapé, Yambetaba, Tupa, Uruti, Isapé, Yambetaba, Ije é só, exige assim, oi, peixe bom. Ije é só, ije o bicho pão, ei, ambe, tava vi. Ije é só, ije o bicho pão, ei, ambe, tava vi. Amabaetabama, Amapawi Betam, Amabaetabama, Amapawi Betam, Amabaetabama, Tabatupinama, Amabaetabama, Amapawi Betam, Amabaetabama, Amapawi Betam, Amabaetabama, Tabatupinamba, Então, retomando aí, a gente vai partir da onde? A gente falou aí, vamos partir para o 4, para o 3, onde a gente decide começar. Acho que é uma coisa bem interessante de ver nesse capítulo, né?
é que em vários momentos ele coloca a questão da Iacoana, Nhancoana, que seria para nós o rapé, né? O pó, a gente usa o tabaco, que a gente acredita que é um grande ser, né? Um espírito muito forte. E também a casca de algumas árvores, dependendo do local onde a gente está, né? Os povos aqui do sul, extremo sul da Bahia, fazem uso do rapé cotidianamente para tudo que vai fazer, tipo como um rezo, né? Então, eu acho tão importante a gente falar isso de dentro, porque hoje a gente estava ali num grupo nosso de indígenas mulheres conversando sobre a banalização das nossas medicinas, né? Uma apropriação cultural e banalizando o uso do que é sagrado para nós, né? Então, a Copenau fala várias vezes aqui de como foi que ele se abriu, né? Como abriu o portal a esse acesso do mundo dos espíritos, né? Através do rapé, né? Que eles chamam de outro nome, Yakuana. Então, para nós, é como se fosse um rezo mesmo, sabe? Então eu vou, sei lá, vou entrar na mata, faço meu rezo e entro na mata, né? Então muitos parentes, muitos de nós usam o rapé para esse rezo. É uma coisa muito sacralizada, desde a feitura do rapé. Então, quando a gente faz o rapé, tem todo um canto, todo um rezo, é uma concentração, um momento de para o mundo. Eu vou fazer meu rapé desde quando vai para a mata coletar as ervas que vão fazer parte do rapé. Então, para que é esse rapé, né? Então, o rapé não é minha medicina, mas, por exemplo, a medicina do meu genro, mas às vezes o rapé me chama, então ele faz um rapé para mim, né? Com as ervas para mim, com efeito para mim. Então, meu rapé, por exemplo, tem menos tabaco, né? Tem mais outros tipos de erva e depende também muito da época, né? O rapé da minha filha também é outro, e dos meus outros filhos são outro, e do meu genro é outro. E cada um tem a sua medicina própria, né? Então, acho bem legal falar disso, né? Da importância que é isso para nós, né? Muita gente pergunta, o rapé vicia, né? O cachimbo vicia? Nada vicia, né? É outra percepção da coisa, né? A gente usa o cachimbo, por exemplo, é uma conversa com os espíritos, né? Quando a gente acende o cachimbo, a gente está soltando fumaça para dialogar com nossos encantados que estão por aqui, né? Os chapires. E é um diálogo, né? Para que a nossa fala não seja só nossa, né? Que a gente honre os que vieram antes, os que estão conosco, sempre nos ajudando. Então, eu queria colocar isso, que eu acho bem importante, né? E ele cita bastante nesse capítulo. É, é, Graciada, me fala como é que é esse uso, então? É cotidiano? É dentro de um contexto, religioso? Como é que é esse uso? Depende de cada um, né? Por exemplo, eu tenho um meu genro, ele usa várias vezes ao dia, né? Mas ele não usa como alguém que acende um cigarro para fumar. Ele, quando vai fazer algo, por exemplo, ele é bugueiro lá em Barra Velha, né? Então, quando ele vai para o trabalho, ele para, faz o café dele, faz o rezo dele, aí vai para o trabalho, entendeu? Aí quando ele volta, ele também oferece o rapé, a volta dele em saúde, que ele possa ter voltado vivo, né? Que agora no território é assim. Ah, e antes de começar o dia, ele também faz o rezo dele. A gente faz outro tipo de coisa. Aqui, por exemplo, na nossa comunidade, a gente faz o rapé uma vez ao dia, né? Assim, quem faz o uso do rapé faz uma vez ao dia. Eu, por exemplo, isso é de cada um, entende, Marta? Tipo, é um chamado, né? Tá. Cada um
estabelece a sua relação com a medicina que chama a gente. Então, tem dias, por exemplo, esses 3 dias agora, a gente teve uma situação é, meio desafiadora aqui. Então, a gente fez, por exemplo, defumação todos os dias e banho de erva todos os dias, mas a gente não faz todos os dias habitualmente. Então, depende muito da necessidade da medicina que nos chama, né? E como a gente faz o uso. Todas elas têm a intenção de nos purificar para a gente ficar mais coligada com os que Copenhague chama de chapires, né? Que a gente tem a crença viva que a gente vive através com eles, né? Assim, tipo, sob essa é uma família ampliada, né? Essa proteção mesmo. E que eles estão aqui sempre para nós, a gente é que tem que se coligar, né? Que nem Neuza falando, né? Que sentiu o ego dela ficando bem pequenininha, a gente tem essa noção muito clara diariamente. Com tudo, né? Com tudo, assim. Com a Mara aqui que está na nossa frente, né? Essa magnitude dessas águas, né? A gente se sente bem pequeno mesmo e diante dos encantados e de tudo. E essas medicinas nos levam a essa conexão fina, sabe? Esse afinamento. É isso. Desculpa a minha ignorância. O chapiri é a mesma coisa que encantado? Sim, é que é isso, né? Cada tradição vai chamar de um jeito, né? Mas a cosmopercepção é igual, entende? Então, quando ele fala disso, está falando de algo muito familiar, né? Tipo, a mesma coisa. Assim. Então, por exemplo, a gente teve aqui uns parentes Ronicoim, né? E nós fizemos a cerimônia da Ayahuasca aqui na nossa comunidade mesmo, assim. E, e todo o tempo o nosso rezo era para os encantados, entendeu? Tipo assim, então a gente cria uma atmosfera para que eles possam guiar nossos processos de medicina, né? E que a gente, isso a gente já fazem, mas que a gente possa perceber essa guiança. Essa é a história. Somos nós que, né, que temos que nos reduzir, né? Gostei muito, Neuza, do que você falou, reduzir nosso ego, esse é o nosso trabalho, sabe? Principal, que o nosso ego fica bem pequenininho para a gente poder se afetar, né, com as outras formas de vida. A gente é muito conectado com a gente fala assim que a gente não, assim, a gente é natureza de fato, né? Então a gente é muito conectado com as outras formas de vida, né? E quanto mais a gente se afina, mais a gente se conecta. Então com as nuvens, né? Com o sol, com o vento, com as árvores, os animais, crianças, tudo, velhos, todas as existências ao nosso redor. Eu falo desse ceguinho porque eu tive a oportunidade de ir para um país budista e, e eu vim muito impactada de lá, quando eu via que eles paravam 5 vezes por dia, para naquele momento poder servir as flores, o alimento para Buda e fazer sua reverência e fazer sua prece ou, né, o seu ritual. E eu pensava assim, que interessante, né? Como a gente esquece que a gente é um instrumento de uma coisa maior. E eu voltei desse lugar pensando no eguinho, sabe, Maria? Eu pensei assim, nossa, vir de lá é ter a experiência de que o ego da gente, ele é muito menos dominador, muito, né, do que a gente imagina. A gente tem muito menos domínio do que a gente imagina. E lendo esse livro, conversando com você, ouvindo tudo isso, a minha sensação voltou, no sentido de que quando eu li isso aqui e você diz, não, mas a gente fuma dentro de um ritual, a gente fuma dentro, né? A gente faz, né? Tudo, todas essas coisas.
tudo tem significado, sentido, e eu acho que para nós a gente perdeu muito o sentido e significado das coisas. Então, realmente eu reverencio essa posição, sabe, de se ter um significado para cada escolha, para cada momento, para cada coisa. Não é como fumar um cigarro. Você acabou de dizer, não é fumar um cigarro. É muito mais do que isso, né? Então, acho que essa coisa do sentido está me pegando demais nessas leituras, assim. As coisas não são à toa, elas não são jogadas no espaço, elas têm uma conexão, elas têm um porquê, elas têm um sentido. Eu costumo dizer que a gente se divorciou, né, das forças da natureza. A gente divorciou. Então, por exemplo, né, esses rituais que você falou, 5 vezes ao dia, a gente aqui é, sai para ver o nascer do sol, né, todo dia, porque é ele que traz a luz, né, que a gente vai ter durante o dia inteiro, então a gente vai reverenciar essa força e ver esse milagre que é o sol, a terra girando, né, que dá uma sensação de impermanência e nosso mundo quer muita estabilidade, né, num planeta que rotaciona e translada, então ver isso acontecendo dá uma sensação de que, cara, só tem o presente, né? Agora. Não tem essa estabilidade de um lugar fixo para sempre, né? Essa coisa do para sempre é bem complexa. Outro dia tinha uma menininha aqui, uma tupinambazinha aqui em casa, e ela ganhou a Cinderela de presente. A gente ficou apavorado com o livrinho, sabe? Do tipo, cara, não, para sempre não, né? Então a gente foi relendo para ela o livrinho. Mas a gente também ritualiza todas as nossas refeições, né? Então as pessoas que nos visitam, assim, a gente toca o maracá, canta e reza todas as vezes que a gente vai comer. E é tão interessante que as pessoas falam assim: nossa, eu fechei o olho, eu era uma pessoa, quando eu abri estava tudo diferente, né? Então, ritualizar esses tempos, esses momentos. Quando a gente vai pegar uma erva para banho, a gente pede licença, né? A gente não está arrancando a folha para fazer banho, ela vai estar se ofertando para algo que vai ser de cura para nós, né? Quando a gente vai plantar algo, tem toda uma intencionalidade, é tudo muito consagrado, celebrado, sabe? Uma coisa que a gente sabe fazer bem é celebrar. Então, é, nesses tempos tão difíceis que a gente está passando desde da invasão, né? Esses 523 anos aí, a gente nunca deixou de celebrar. O nosso ambiente é muito feliz, sabe? A gente ri pra caramba, a gente chama aqui da resenha, né? A gente brinca bastante, canta bastante, dança bastante, vai pro rio, vai pra praia, não sei o quê, né? Então, a gente não perdeu isso. Eu acho que isso é a conexão, né? A celebração com tudo que a gente tem, né? Ó, que maravilha, tudo que a gente tem. Não que nosso mundo seja perfeito, a gente tem nossas mazelas, a gente luta para vencê-las, né? Estamos passando períodos bem difíceis com a nossa juventude, muito difíceis, mas a gente tem uma confiança muito grande também, que a gente é guiado e protegido pelos encantados que estão na natureza, que estão em todos os lugares. E acho que tudo isso que você está trazendo, né, Maria? Eu acho que puxa a questão do tempo, né? A relação que a gente tem com o tempo e aquilo que o Schopenhauer fala, né? Acho que a maior parte, vez por outra, ele aparece, né? Essa ideia, do povo da mercadoria que faz com que, né, a Neuza falando, né, dessas paradas, né, para poder tá rezando, para poder estar fazendo uma oferenda. Eu acho que é essa dimensão, essa relação com o tempo, que faz com que a reza, ela me parece que é um momento
onde a gente, de fato, faz uma parada para uma introversão. Então, é onde, em conjunto com outras pessoas, eu vou parar para poder sentir, para reconhecer aquilo que eu estou vivendo. E isso significa não estar correndo atrás do tempo. Porque se eu estou correndo atrás do tempo, ou se eu preciso fazer coisas, né? Preciso fazer coisas, eu tenho obrigações de fazer coisas, e não aquilo que eu preciso, aquilo que é importante que eu faça, né? Faz parte da minha experiência enquanto um ser vivo que se relaciona com outros seres vivos, é diferente. E isso significa eh, lidar com o tempo de uma outra maneira e fazer uma outra fazer uma outra recolocação de valores. Então, onde estão amparados, né, onde é que estão postos aí os nossos valores. E, enfim, eu acho que pode passar um pouco por aí também, né? Eu acho que essa coisa seja do tabaco, seja, né, do rapé e a coana, na nossa cultura, as, vou chamar de substâncias, elas têm uma função de alterar a percepção de realidade que eu tenho. Então, a realidade, né, ou aquilo que a gente chama de realidade, ela precisa ser alterada porque ela muitas vezes fica insuportável, que é diferente de eu poder ter um espaço onde eu faço um rebaixamento de consciência, né, mas para que a minha consciência se amplie, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo exatamente porque é simbólico, né? Eu acho que essa é uma diferença muito importante, né? Então não tem o risco de ter uma é, uma alteração, uma necessidade de alterar aquilo que a gente está vivendo, né? E quem possibilita isso, eu acho que é o símbolo. É, aí a membrana que divide essas coisas ela é muito tênue, né? Quando vocês colocaram aquele vídeo, né, que foi produzido em relação ao ritual que Copenau faz, né, lá com os parentes. É meio isso, sabe? Como se quando se acessa alguma coisa, sempre acontece o que tem que acontecer, né? As membranas se tocam, os mundos se tocam, como se virasse uma coisa única e a gente acessasse, né? Então, assim, por exemplo, meu cachimbo é feito uma mandala de ervas, né? Isso é uma coisa que foi passada para nós, uma mandala de ervas, e a gente ora sobre essa mandala, né? E aí é um fumo rezado do tempo das avós, que vem passando das mulheres, né? Eu recebi de uma parenta e passo para os meus filhos e vai indo essa tradição, né? Então, não estou fumando, inclusive a gente nem traga, né? A gente faz fumaça para que essa fumaça possa se conectar com os chapilhos, né? E quando a gente está com o maracá, é falando, ó, estamos aqui, ó, estamos aqui, venha ficar conosco, né? Ó, é tudo muito, é tudo muito orgânico, né? Muito, e a gente também tem que ter cuidado para não se redar nesse mundo, né? De grandes tribulações e atribuições, né? Nossa luta é muito forte. Então a gente tem que ir selecionando também, não vamos estar em todos os espaços, né? Vamos estar com qualidade nos espaços que a gente tiver. São escolhas, né? Nossos mundos eles estão muito entrelaçados, então o mundo do dia a dia que a gente vive aqui, ele é perpassado por muitas coisas também, né? A internet, a mídia nos traz muito isso, né? Agora abriu para todas as reuniões virtuais que a gente tem, né? Agora estamos aí articulando a Marcha das Mulheres lá
em Brasília, em setembro, uma articulação muito grande, nacional, cheia de complexidade, mas eu acho que a nossa escolha sempre está fazendo, estou falando da minha comunidade, né? É sempre estar. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui, o dia que vocês vierem, estão convidados a vir, nós temos um quadro, a gente tem um quadro, assim, mais para os que chegam, sabe? Para a gente também, de vez em quando a gente altera isso, mas um quadro que vem tudo que a gente quer fazer durante o dia, né? Como um ritmo, né? E ali tem o tempo do ócio, está escrito no nosso quadro, ócio, quer dizer, nada, nem pensar, né? E o nascer do sol é meio isso, é acordar sem pensar. É lá que a gente vai caminhar, né? Eu caminho 7 quilômetros todo dia, e é lá que eu vou receber as instruções para o dia, sabe? Eu vou conversar com a mar, com as nuvens, com o sol, aí peço para o sol me abençoar para o meu dia, nosso Pai Tupã. Então, tem uma outra tônica, né? E aí a gente estava brincando hoje aqui, que a gente vai convidar as pessoas para fazer rede aqui em casa, já que as redes sociais são tão. Aí tem 3 redes para fazer, pode escolher qual rede quer fazer, né? Então é meio isso, é degustar a vida, sabe? E não deixar para viver quando aposentar, deixar para viver quando ficar mais velho, viver agora, né? Tudo agora, né? Meio isso. Graciada, você falou uma frase muito interessante. Criar uma atmosfera para eles nos guiarem, né? É, deixa eu só entender, os chapiris, os encantados, eles sempre têm uma intencionalidade positiva, porque assim, eu fico pensando, fazendo um paralelo com um pouco tolo, mas com, por exemplo, com o espiritismo, aqui que a gente meio que conhece, né? De que às vezes no espiritismo você tem eh, energias que estão doentes, que estão perturbando as pessoas. Isso faz algum sentido aí para vocês ou não? Total. A gente costuma dizer que a frequência dos encantados que você conecta não são sempre de luz, obviamente, mas depende da tua afinamento, né? Do radinho, assim. Então, se você afina em AM, você vai vibrar AM. Se você afina FM, você vai vibrar FM. Então, eu tive aqui agora, uns 3 dias, uma moça numa situação bem complexa, né? Nossa parente de Tupinambá, essa história dos jovens também difícil. Porque é isso, eles se distraem, né? Então vão compactuando com vibrações inferiores, e aí vão adoecendo, né? Então, essa coisa de passar o dia inteiro na internet, né? Tipo assim, engolindo imagens, a vida vai se esvaindo, entendeu? Então, para nós, essa visão, Marta, é a mesma, entende? Tem encantados de tudo quanto é espíritos, né? De tudo quanto é vibração, né? Agora a gente, inclusive quando a gente faz nosso rezo, a gente fala que venham nossos ancestrais de luz, que a gente tem consciência que nossos ancestrais também teve gente aí que isso é bem complexo isso, sabe? Porque, por exemplo, tem as maldições, né? Tem as maldições hereditárias, tem. A gente às vezes está sujeito a uma delas, né? Então vamos lá curar essas maldições, né? Sentir onde elas estão. E tudo isso é o acesso, né? Se você está vivendo uma vida só material ali do mercado, né? Você se cega um pouco para esse outro mundo, né? Então, quando você se abre, você começa a enxergar uma sequência de coisas que antes você não enxergava. Então, padrões, por exemplo, sei lá, a gente tem um padrão, né, nós indígenas, assim, um padrão de violência com a mulher, né? Desde que os caras se perderam no mar. Então,
será que isso não impede? Então, por exemplo, sei lá, uma família que todas as mulheres não são felizes no casamento. Todas as mulheres, sei lá, perdem seus primeiros filhos. A gente vai investigar essa origem. Então, quem que vai nos dizer isso? Não sou eu que estou aqui nesse momento aqui, 2023. São eles, né? Que vão nos guiar e falar, ó, oh, olha aqui, o nó está aqui, então a gente vai lá e desfaz, né? Então, essa é a relação, né? Uma relação muito íntima. E para estabelecer essa relação íntima, você tem que estar na conexão, né? Como a gente conecta, né? Abaixando um pouco, né? Quando a Neuza falou, me lembrei muito de quando eu pisei pela primeira vez na Amazônia. Eu falei, nossa, uou, eu não sou nada, né? E me lembro da minha sensação, eu tinha 4 anos, quando meu pai me levou pela primeira vez numa floresta densa, e eu olhava e falava, gente, eu não sou nada. Sabe assim, tipo, pô, minhas irmãs são muito mais poderosas e sábias, né? Mas para enxergar isso, a gente tem que reduzir nosso senso de autoimportância, né? Nesse sentido, eu fico pensando, né, Graciata, quanto que o homem branco tem que limpar, né? Eu acho que quanto todos nós temos que limpar, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre a saúde mental da mulher indígena, sabe? E é uma coisa muito profunda. Acho que todos nós temos que limpar, sabe? A gente tem que limpar a violência. A violência está nos nossos corpos. É impressionante, assim. Como não saiu, não sai. É muito, muito forte. Você sabe que uma vez eu ouvi uma definição de violência, que violência é um grito para existir. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho que se a gente existe, se existe respeito, ética e amor e várias coisas, a violência pode não desaparecer, porque eu não acredito que ela é um traço, né? Ela existe, mas pelo menos ela pode ser minimizada e mais administrada, vamos dizer assim, né? Porque a falta do existir acho que cria cada vez mais violência, você não acha, Maria? Acho. A gente tem conversado muito no nosso meio sobre isso, né? A gente tem que lembrar que hoje a gente tem 1 milhão de pessoas armadas num projeto mundial de apagamento dos povos originários do mundo inteiro. A gente está se unindo mundialmente, sabe? E, e assim, a gente só vê um caminho, né? Que é a educação, né? A educação no sentido da educação e não da escola, né? Educação mesmo, assim. Se a gente consegue educar, né? Primeiro as nossas jovens, primeiros ovários, essa memória ovariana e os úteros, para que as crianças nasçam já com uma saúde interna garantida, porque suas mães estão sanadas, já nasce sanado, né? Nas mãos de uma parteira que ritualiza o parto, que honra aquele ser que está nascendo, a gente começa a ter um outro caminho, sabe assim? Então, nossa luta, a luta que eu faço, eu não sou política, né? É, eu sou política no sentido da polis, de garantir que a polis esteja saudável, mas não sou politiqueira. O pessoal fala que eu sou política, mas eu não sou politiqueira, então, sabe assim? É,
mas a minha luta, minha pauta é a saúde mental associada à educação, né? É a minha pauta master, assim, porque é muita coisa, a gente vive muita coisa, né? Antigamente eu falava das flores, sabe, assim, aí conversando com o Krenak, ele falou, parenta, a nossa fala é respingada de sangue, não adianta, sabe, assim, a gente tem que falar, porque senão parece que o nosso mundo é colorido, ele não é, ele é colorido de vermelho, sabe, assim, né? O sangue está na nossa história, não adianta, e continua estando, porque se fosse um passado, a gente escrevia alguns livros remontando a nossa história e tudo bem, sabe? Mas é hoje, é agora, a violência está agora, né? A gente está sendo dizimado agora. Então, no meu território, mês passado foram 4 mortes, 4 jovens assassinados, fora os suicídios. É muita coisa, sabe? E por quê? Porque a gente vive na luta, na resistência, sabe? E tem muita gente que não interessa que a gente esteja vivo, porque a nossa cultura é uma cultura que não é pasteurizada, entendeu? A gente não pasteurizou, né? Não virou um nugget social, assim, entende? A gente tem identidade, né? Cada povo tem sua identidade, cada povo, né? Outro dia eu estava numa live e me perguntaram sobre nosso grafismo, a intenção do nosso grafismo, e, tipo assim, o nosso grafismo nos identifica. Então, sei lá, tem 300 povos reunidos, 8.000 pessoas, a gente sabe quem é quem, cada etnia, por causa do cocar que usa, por causa da pintura que usa, por causa do canto que tem. Gente, isso é muito rico, sabe assim? E não interessa para o capital que a gente sobreviva, porque a gente é único, entendeu? E a gente traz essa força da terra. Então é isso, né? E tudo isso para dizer que a gente só está vivo mesmo assim porque nossos encantados nos guardaram até hoje, né? A gente fala que cortaram nossos troncos, mas nossas raízes são muito profundas. Então a gente brota como galhos, né, com folhas verdes e ainda vamos dar fruto, né? Então é uma coisa muito profunda, né? Muito arraigada, muito forte, que não vai morrer, não adianta, né? Estamos aí em contato com os parentes norte-americanos, que teoricamente foram todos dizimados, mas tem muitos povos ainda lá, sabe? E o projeto americano é que aconteça a mesma coisa aqui no Brasil. Então, é isso, né? A gente tem que se unir mesmo. E eu acho que a nossa luta é meio quanto a luta do patriarcado, compreende? Enquanto os homens não estiverem conosco na nossa luta, a nossa luta ela é unilateral, né? A luta indígena também, quando nós, não indígenas e indígenas, não estivermos todos juntos, entende? A nossa luta é unilateral. Então, a PL 490, que é aquela, né, 2390 que mudou agora, é, ela é uma luta de todos nós, porque se acabarem os territórios, se eles forem invadidos, acabou o oxigênio, acabou a biodiversidade, acabaram as águas, acabou tudo. Então, por que que só nós vamos para Brasília? Só nós que ficamos acampados? Só nós que vamos lá para o Ministério Público? Por que só nós? Se é uma luta de todos nós. Então, eu gosto muito quando eu tenho um lugar de fala com não indígenas, porque, poxa, a gente tem que dialogar, sabe? A gente tem que trocar, a gente tem que conversar. Nossos mundos têm que ser vistos, né? Tem muito parente que fala assim, não, a gente não pode falar do que a gente vive, não sei o quê, não, não, não. O cara, eu falo, não, a gente tem que falar sim, sabe? A gente tem que falar sim, no sentido de qual é a nossa cosmopercepção, do como é rico o nosso mundo, sabe? Como a gente é amoroso com todas as formas de vida que estão em volta. Quando a gente está lutando, não estamos só lutando pelos humanos, estamos lutando pelos não humanos, estamos lutando pelos não indígenas, estamos lutando junto com os encantados, estamos lutando pelas águas, por tudo, sabe? Então a gente tem que falar, a gente tem que ter lugar de fala, né? Para a gente dar a mão todo mundo e falar, mano, bora, quem acredita no afeto, no amor, bora lutar por ele, sabe?
Porque é isso, é muito doído. Para mim é muito doído, sabe? A gente foi abrir, eu estou abrindo uma nova aldeia aqui, junto com os parentes, claro, e a gente teve que passar a máquina num pedaço, porque estava muito fechado demais para a gente entrar com facão e tal, estava difícil. E aí me doeu muito. Eu, até hoje, quando eu penso, eu fico afetada com isso. Quando eu fui olhar assim no trabalho, tinha uma raposinha morta, sabe? Para mim foi muito duro, sabe? Porque que aquele cara da máquina não viu, não foi mais devagar, entende? Isso dói muito. E de repente eu não vejo as pessoas afetadas com a morte de uma raposa, entendeu? O mundo não indígena, mercantilista, não tá nem aí. E para mim foi muito doído, sabe? Uma raposa, mas para mim é uma vida, é uma irmã que estava ali antes de mim, entendeu? É outra relação, é outra coisa, né? Bom, falei pra caramba, gente. Mas isso que você está falando, Maria, eu acho que ajuda a gente talvez a entender, pelo menos a mim, um pouco a insuportabilidade, né? Assim, por que que é tão insuportável para, enfim, para um grupo, né? Para um tipo de pensamento, você perceber que existem grupos que são e se sentem livres, né? E que conseguem e podem ser únicos, mas diversos, né? Assim, que vivem numa diversidade, apesar e embora sejam considerados e se sintam únicos. Quer dizer, eu tenho um rapé, né, para cada pessoa, porque elas são únicas. Só que esse único, ele não tenta criar, ele não tenta normalizar uma única maneira de viver. Muito pelo contrário, ele promove uma diversidade. E isso é insuportável, porque eu acho que aí talvez a gente consiga pensar um pouco, ou sentir um pouco da violência, né? Talvez como a insuportabilidade do exercício da liberdade e a insuportabilidade do exercício da convivência, né, com outras possibilidades, outras formas de vida. Porque se eu sinto isso, né, compreendo no sentido de sentir, eu necessariamente eu vou ter outros valores das minhas relações. E eu não consigo mais viver pensar de uma forma isolada. Só vou conseguir fazer isso de uma forma coletiva, né? Isso aí se passa um pouco por aí também. É isso. E eu acho que a mídia, ela tem, então, várias coisas que têm entrado no nosso meio muito, muito preocupantes, que vão criando cisões internas como uma infiltração no coletivo, sabe? Sabe, uma laje que infiltra e na hora você não vê, mas daqui a pouco está pingando, está gotejando, entendeu? E pode abalar uma estrutura. É um pouco do que a mídia tem feito, em alguns movimentos. Eu não sou contra a religião de ninguém, mas existem umas religiões que vêm para demonizar nossos cultos, né? Nossas anciãs estão sendo mortas vivas, queimadas na fogueira. Então, isso é muito sério, que são as cisões internas, é com elas que a gente tem que lutar, sabe? E a gente luta aonde, né? Lá na jovem, no útero, no ovário, e essa criança que nasce já com outro pensamento, com outra filosofia. Outro dia eu estava conversando com um parente, ele falando, parente, eu sou mal vista aqui no território, porque eu cheguei na casa deles e ele estava no Rio, né? Não estava tomando banho de rio, estava lavando roupa para a mulher, né? Para a mulher não, para eles, né? Tipo assim, mas à vista dos outros, para a mulher, entendeu? Tipo assim, ele falou, estou lavando a roupa para a mulher, eu estou lavando a minha roupa, a roupa dela, a roupa do filho, ela está fazendo a comida, eu estou plantando, ela está colhendo, entendeu? E ele é mal visto porque ele faz isso, são decisões internas, entendeu? Porque se eu estou num coletivo,
pô, todo mundo importa, né? Então, essa é a nossa luta, para que venha uma geração aí, a gente está conseguindo bons resultados, né? É que venha uma geração que seja mais amorosa, mais afetuosa, mais consciente, mais lúcida, né? Tá, beleza, a gente não vai fingir que a mídia não existe, que a internet não aconteceu, mas vamos usá-la como ferramenta de luta, não só uma luta né, aquela luta frontal, mas uma luta de pertencimento, de registro de história, né, de registro da nossa língua, de expansão das nossas línguas, usar ela a nosso favor. Agora a gente está recuperando nosso idioma, né, o tupi. E para finalizar, já estou falando muito, é porque teve espaço, né? Fazer o quê? Mas a língua, para nós, não é só a língua, né? Então, cada palavra tem um significado muito amplo, cada palavra tem uma cosmopercepção inteira. Então, recuperar a nossa língua significa recuperar a nossa cosmopercepção. Então, estamos aí, estamos com dois grupos de língua, um grupo de jovens, estou muito animada com esse grupo. Então, vai ter um grupo de conversação, um grupo de estudo, para que todo mundo volte a falar. E aí tem um grupo dos linguistas mesmo, assim, que a gente está criando uma cartilha de alfabetização tupi para ser distribuída a nível nacional, sabe? Então, são lutas pela educação que são muito fortes, que podem virar o barco, que podem ajudar aos povos a existirem, entendeu? Assim, né? Estamos entrando para o Museu da Pessoa, né? O Museu da Pessoa está com um projeto indígena, de catalogação de vidas indígenas. Então, a gente está entrando para o museu nesse, 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 nesse âmbito. Estamos aí com o Museu Indígena de São Paulo, né? Convidando a gente para várias coisas, vários povos indo para lá. Agora eu estou levando um MC para gravar um CD em São Paulo, o MC Tupinambá, sabe? Isso é educação. E eu acho que através dela a gente vai conseguir realmente coexistir, né? Achar um sentido de vida. Porque o que a gente percebe, os suicídios todos juvenis, é porque os jovens perderam perspectiva de vida. O mundo lá fora não interessa, o mundo aqui dentro não tem muita coisa para eles, né? Então, nós mais velhos, colocar o tom das cores no dia a dia, né? Assim, trazer eles para olhar o que eles têm, né? Porque também às vezes a gente fica cego de tanto ver, né? Tem um território mega lindo, tudo é lindo aqui, gente. É uma coisa exuberante, maravilhoso, né? Aí outro dia tava uma jovem aqui, eu falei, bora pra praia, levar a neném pra praia. Ah, tia, a gente olha a praia todo dia. Eu falei, pô, e daí, querida? Que bom, né? A gente mora onde o pessoal junta dinheiro para vir passar férias, cara. Bora lá, bora levar a neném para brincar, entendeu? Então, são essas coisas, né? Olhar o que a gente tem, dar valor mesmo, cuidar, zelar, né? Para que as futuras gerações possam ter um mundo mais afetuoso, né? E nós também, nós que estamos aqui também, né? Poder usufruir da beleza, da riqueza, do encontro, do abraço, do afeto, do cuidado, né? Essa jovem que veio para cá estava bem debilitada psiquicamente. Cara, a gente só cuidou dela, cuidou da bebê e, e foi só cuidado e ela saiu daqui fortalecida, né? Eu acho que é só isso que a gente precisa fazer, né? Nada mais. Cuidar uns dos outros, né? Tá bom demais. Vou fazer um canto então de ferramenta, né? Espera aí que esse treco aqui, esse foninho fica caindo. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. A nossa luta é muito grande,
mas nós lutamos por preços. Auere, auere, pessoal, auere. Maravilha, obrigada aí, gente, pelo tempo de vida Hum. compartilhado, pela escuta. Obrigada, Maria. Obrigada,